Arthur Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788, tendo seu óbito em 1860. Era filho de Henry Flores, um importante e rico comerciante, e Johanna Henriette Torzina, uma jovem futura escritora. Apesar de seu pai querer que o filho seguisse a carreira de comerciante e assim garantir um sustento, o jovem Arthur tinha o sonho de cursar letras. Entendendo a vontade do filho, o pai propôs que ele fizesse uma viagem ao redor da Europa, desde que, na sua volta, ele dedicasse exclusivamente a vida no comércio. Schopenhauer dedica-se aos estudos em honra ao pai, até que Henry Flores falece, despencando-se de uma janela. Quando completou 19 anos, começou a estudar medicina. Logo depois, alterou sua faculdade para a filosofia. O filósofo iniciou estudando na Universidade de Göttingen, entretanto, mudou-se para a Universidade de Berlim, onde põe em prática seu interesse pelas aulas de Fichte, um renomado filósofo alemão da época. Após assistir às aulas do professor, decepciona-se com o ensino. A apreciação é ocupada por críticas ferozes. Em 1813, lança sua primeira tese, A Quádrupla Raiz do Princípio de Razão Suficiente. A obra investiga o conhecimento através de uma quádrupla perspectiva. Em 1851, publica sua última obra, Parerga e Paralipomena, o que significa ornatos e suplementos. Trabalha temas sobre sua metafísica da vontade. Schopenhauer propõe uma ética baseada na compaixão. Essa filosofia será introduzida através de elementos do budismo, o qual considera a compaixão uma virtude, totalmente diferente da filosofia kantiana. Para Arthur, o mundo é vontade e representação. Não conhecemos o mundo real, apenas o que nossos aparelhos cognitivos e sentidos mostram para nós. Temos apenas a certeza dos fenômenos que acontecem em nossa volta. Conhecemos nossa representação de realidade, os fenômenos, mas não a realidade em si. Schopenhauer negava o imperativo categórico, que se baseava no dever, o qual fora desenvolvido por Kant. Não tenho reparo em colocar-me em aberta oposição a Kant, que não reconhece bondade ou outra virtude que as derivadas da reflexão abstrata e particularmente da noção de dever e do imperativo categórico, considerando o sentimento de compaixão como uma debilidade, porém de nenhum modo como uma virtude. O filósofo chamava sua própria filosofia de a verdadeira filosofia cristã, a qual se opunha fortemente contra a ética e moral de Kant. Em suas teses, ele traz conceitos do budismo e do cristianismo, fazendo com que seja uma ética envolvendo a metafísica. O filósofo ainda discutia o porquê de todo ser humano ter a vontade de continuar vivendo. Qual seria o princípio a impelir os homens à continuação da vida e da espécie? Conseguiu concluir que apenas conhecemos o nosso próprio corpo, pois não o reconhecemos de fora, mas sim de dentro. Assim, o nosso eu interior é o que faz a vontade de viver continuar. Como qualquer outro animal, o nosso instinto de sobrevivência é primitivo, pois toda espécie tenta sobreviver no final, mesmo que a morte esteja perto. Em suas palavras, são dessa natureza os esforços e os desejos humanos que nos fazem vibrar diante da sua realização, como se fossem o fim, último da nossa vontade, mas depois de satisfeitos, mudam de fisionomia. Um outro tema polêmico que Schopenhauer discute é o porquê do sexo existir. Nessas obras, ele deixa claro que a natureza criou o amor apenas para que a espécie humana não desapareça. Se não houvesse o amor, todos estariam em depressão, pois o sentimento de alegria vem do amor, sendo o mundo frio e triste. Sendo assim, a natureza fez com que a reprodução fosse algo que tivesse o sentimento de prazer. Assim, no ato sexual consegue abstrair a culpa do ser humano quando este faz nascer um novo espécime. Todo enamoramento, depois do gozo finalmente alcançado, experimenta uma estranha desilusão e se surpreende de que aquilo que tão ardentemente desejou não ofereça nada mais do que qualquer outra satisfação sexual. Suas obras abordam outros temas, como a negação da vontade de viver, que só existiria com a não-vontade. Ele fala que para chegarmos ao paraíso da felicidade, nirvana, a fuga da realidade conturbada que nos faz esquecer do poder do silêncio, jejum, castidade e uma renúncia sistemática de tudo que é real. Objetivo que os budistas buscam alcançar.
Sua obra influenciou Freud e Nietzsche, que o alcunhou Cavaleiro Solitário. Schopenhauer morreu aos 72 anos, vítima de uma pneumonia. Para confirmar essa visão de Cavaleiro Solitário, vejamos esse texto. A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. Da mesma maneira, uma grande quantidade de conhecimentos, quando não foi elaborado por um pensamento próprio, tem muito menos valor do que uma quantidade bem mais limitada que, no entanto, foi devidamente assimilada. Curiosidades. Schopenhauer elegeu os poodles como seus companheiros, sendo que a obsessão pelos cães começou na infância e o acompanhou até sua morte. Dessa maneira, o filósofo colecionava poodles que, curiosamente, tinham sempre o mesmo nome. Atma é uma palavra hindu que significa eu interior ou alma transcendental, e foi o nome escolhido para os cães, já que o filósofo acreditava que todos aqueles animais expressavam a grandeza de um só ser.